A situação do baixo volume de água nos rios Itacaiunas e Tocantins que circundam Marabá é extremamente grave. Há muitos anos, o marabaense não se deparava com imagens como essas. Existem várias comissões e grupos de trabalho debatendo o tema e maneira de como reverter esse quadro. Uma das comissões que tem desenvolvido um trabalho sério é a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsede Marabá. Procuramos a presidente da comissão, engenheira florestal da SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, para saber o que tem sido feito para salvar nossos dois rios. Então a gente realmente tem se atentado para isso, de que forma a gente pode interceder, coibir, principalmente nessa fase de sensibilização, de tentar entender como que está funcionando, como funciona a dinâmica dos rios e de que forma a gente pode interceder para ajudar, seja na forma de sensibilização ou seja na forma de ter parceria com alguns órgãos e instituições. Ela explica que existem grupos preocupados com a situação. Tem alunos universitários, tem o próprio Ministério Público está participando, o pessoal do ICMBio está participando. Na verdade, é um grupo de trabalho que estão tentando desenvolver alguns históricos e fazer alguns registros de pesquisa, que eu acho que é o mais importante para a gente entender, né? Muitas pessoas se assustam com a dinâmica dos rios hoje, mas a própria hidrologia sempre fala, né, que a maior cheia sempre está por vir e o período mais seco também. Então, para a gente ter registro e comparar a dinâmica do que está acontecendo hoje e que está assustando todo mundo, para saber se já, em algum momento no passado aconteceu e quais são o que a gente pode fazer hoje. Segundo ela, existe uma complexidade devido à extensão do rio Tocantins, que é um rio federal de 2.640 quilômetros e nasce no Distrito Federal, e o Itacaiunas, que é um rio estadual com 390 quilômetros e nasce na Serra da Seringa, em Água Azul do Norte, no Pará. O manejo de recurso hídrico ele é muito complexo, na verdade, porque a gente tem, por exemplo, o que acontece aqui em Marabá, ele sofre influência da bacia hidrográfica toda. Então, sofre influência, às vezes, de situações que estão a quilômetros de distância daqui, né? E é claro, Marabá é uma cidade que surgiu, tal como acontece a maioria das cidades, as cidades surgem à beira do rio, né? Então, começou na beira do rio e aí já tem um efeito de ocupação e degradação ao longo de muitos anos. E aí, para você parar para identificar quais são os fatores, a gente está falando de uma situação que é complexa, porque são multifatores. Ela explica que esse trabalho deve contar com o apoio de todos onde os dois rios passam, caso contrário, não conseguiremos salvar o rio Tocantins e o rio Itacaiunas. A população em si, ela pode se envolver nesses programas, pode continuar participando, inclusive, desses seminários que têm sido oferecidos pela Secretaria do Município de Marabá, eventos relacionados a isso, participando dos conselhos, né, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Plano Diretor, se envolvendo na temática e eventualmente fazendo as denúncias quando identificar alguma irregularidade, uma extração de areia no leito do rio irregular, uma ocupação irregular, esgoto, enfim, algumas situações que podem ser denunciadas aos órgãos públicos.